Graça e paz a todos. Hoje eu tenho um tema, que esse tema chama-se Lutando contra a Incredulidade. Este é um tema muito difícil de falar, mas simples de se deduzir. Como é o mesmo que falarmos de um grande mistério e esse mistério ser desvendado. E quando nós falamos de incredulidade, temos que usar a palavra descrença. O que é uma pessoa descrente? A pessoa descrente é uma pessoa que ela tem em si ausência de fé. Ela tem perda de confiança naquilo que ela aprendeu. Ela também deixa de acreditar ou crer naquilo que foi importante na sua formação. Existem muitas pessoas que por causa da incredulidade hoje, elas não servem mais a Jesus. Elas não creem mais nada. E muitos desses tendem a culpar alguém, a culpar algo, a culpar uma pessoa. Mas geralmente, como sempre, o problema sempre está com a pessoa mesmo. Nós temos que olhar que lutar contra a incredulidade é lutar contra as suas dúvidas, é lutar contra os seus pensamentos negativos e contra as suas falhas. Eu tenho visto que muitas pessoas, sem esse entendimento, elas fazem como o mundo faz. É muito fácil jogar a culpa no próximo, porque jogar a culpa no próximo, o que se dá? Nada, simplesmente você diminui alguém e aumenta você. Geralmente quem quer ser bajulado, ele quer ser bem tratado, ele precisa falar mal de algo para ele ser visto. Mas no reino de Deus, nós temos que honrar quem tem honra. E a Bíblia nos fala que se você um dia aprendeu a fé nunca sai do seu coração. Ela é só deixada de ser praticada. Então, muitas pessoas que aprenderam, que foram formadas desde criança como eu na igreja, eu tive a especialidade ou a bênção de ser chamado, de ser levado até o altar do meu casamento pelo meu pai. E meu pai era o pastor da igreja. Não quer dizer, eu nasci dentro da igreja, eu fui batizado dentro da igreja, eu me casei dentro da igreja, tive filhos dentro da igreja e hoje continuo como pastor dentro de igreja. Então é uma questão de que a incredulidade, ela não batalha muito contra mim não, ela vive o dia todo batalhando, querendo me atrapalhar. Mas vamos para a Bíblia, que algo de Deus tem para você hoje. Vamos lá em Romanos 4, versículo 20 ao 21. Olha o que a Bíblia nos fala, que nenhuma desconfiança fez Abraão vacilar sobre as promessas de Deus. Entendam que eu vou falar de promessas, mas ele cresceu forte em sua fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que ele havia prometido. As pessoas têm dificuldade de esperar aquilo que Deus promete. Eu vou ler novamente. Abraão nenhuma desconfiança fez. Ele não vacilou sobre as promessas de Deus. Ele não desconfiou e não vacilou, mas ele cresceu forte na sua fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que ele havia prometido. Estão comigo? Então o que eu quero dizer hoje, o que eu quero fazer aqui é lançar uma base para uma mensagem chamada Batalha da Incredulidade. Precisa-se preparar. Nós, os cristãos, precisamos nos preparar, que a fonte de informações contra o reino de Deus, contra as promessas de Deus, são muito grandes. Olha que interessante. Eu espero esclarecer aqui nesta mensagem, nesta noite, através do Espírito Santo, por que você existe como igreja? Por que você existe como igreja? E o que isso significa? E no nível mais prático, viver pela fé nas promessas de Deus. Irmãos, quando você entende
que você é igreja, quando você entende que você pode viver pela fé, e quando você sabe que as promessas de Deus são verdadeiras, você nunca vai cair na incredulidade. Eu quero ouvir um amém. Aleluia. Então vamos começar. Aonde está a raiz de toda a incredulidade? Fala comigo. Raiz da incredulidade. Atrás dessa convicção, ou por trás dessa convicção, é que todos os pecados vêm da incredulidade, das promessas de Deus. Fala comigo. Quando eu não creio nas promessas de Deus, eu começo a ser um incrédulo. Quantos que receberam palavras de Deus, que Deus disse, ó, tua família toda vai estar na minha presença, haverá cura na tua casa, haverá salvação, mas você deixou de fazer a tua parte, Deus não. Aí como não concluiu, você desistiu e se transformou num incrédulo. Ah, Deus não agiu de bom comigo, não foi bom comigo. Então olha o que é interessante, todos os estados pecaminosos do nosso coração são devido à incredulidade. Vamos tentar entender isso. Na disposição e capacidade superabundante de Deus para trabalhar em nós, em todas as situações da vida, para que tudo saia, né, em todas as situações que tudo saia bem. A ansiedade, vergonha extraviada, indiferença, arrependimento, cobiça, inveja, luxúria, amargura, impaciência, desânimo e orgulho. Vamos lá. Tudo isso brota da raiz da incredulidade nas promessas de Deus. Imagine, por que uma pessoa fica com medo? Por que ela passa a sofrer por estresse? Por que ela passa a sofrer? Aquela pessoa está estressada, ela está deprimida. Por que vem a depressão? Porque a pessoa passa a não crer nela mesma. Vem a dúvida, e a dúvida traz a pessoa insegurança, e a insegurança traz a ansiedade. Porque a pessoa com ansiedade, ela quer alcançar o dia do amanhã. Estão captando comigo? Então, deixe-me ilustrar a partir de um texto familiar que tende a nos confundir. Entenda bem o que eu quero falar. É um texto que lemos e algumas pessoas utilizam para um bem próprio, como se dizer a questão da lei da prosperidade. Eles utilizam isso para poder botar uma venda em nós. Então vamos prestar atenção nisso. Olha, está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Quando Paulo disse desta maneira: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma grande confusão quando falamos aqui o amor ao dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Ele não quis dizer que há uma conexão entre toda atitude pecaminosa e o dinheiro. Ele está falando aqui que o dinheiro está sempre em sua mente quando você peca. Analise isso. Acho que ele quis dizer que todos os males do mundo vêm de um certo tipo de coração, ou de um certo tipo de mente, ou seja, um certo tipo de coração que essa mente ama ao dinheiro. Agora, o que significa amar ao dinheiro? Não significa, amados, admirar um papel. Não significa amar ou admirar uma moeda. Para saber o que significa amar o dinheiro, você precisa se perguntar: o que é dinheiro? Eu responderia para você essa pergunta assim: o dinheiro é simplesmente um símbolo que representa recursos humanos. Tá, mas pastor, o que mais? Eu digo que o dinheiro significa o que você pode obter do homem.
não de Deus. Você não compra nada de Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. Você quer ver um pouco mais? Isaías 55, verso 1. A Bíblia diz assim, que quem tem sede, venha para as águas. Aquele que não tem dinheiro, venha comprar e beber. O dinheiro é a moeda de recursos humanos. Eu vou ler de novo. Isaías 55, verso 1. Quem tem sede, venha para as águas. Aquele que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Irmãos, existem ministérios por aí, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eles criaram a lei da prosperidade. Olha, amados, você pode dar uma oferta hoje enorme, porque Deus vai te abençoar. Quanto maior a sua oferta, irmãos, você não compra nada de Deus. Nós não vamos comprar nada de Deus. Eu posso ouvir um amém? O que eu quero entender? Eu quero deixar essa frase para vocês. Olha essa frase aí, ó. Todos os nossos pecados são brotados da raiz da incredulidade nas promessas de Deus. Quando eu duvido da promessa de Deus, eu me torno incrédulo. Fala comigo. Todos os nossos pecados são brotados da raiz da incredulidade nas promessas de Deus. A incredulidade começa quando você começa a deixar de acreditar naquilo que Deus já te prometeu. Então, se você já não acredita, um dia você chegou à igreja, se batizou, e alguém orou por você e disse que você seria um grande pregador da palavra. Você creu? Se não aconteceu, é porque você não creu. Então você é um incrédulo. Outro dia eu estava em casa, estávamos deitados já, e o nosso telefone, o meu telefone celular, como eu tenho bastante pessoas, liga alguém e falando: procurei seu pai pela internet, pelo Facebook, eu não encontrei, mas encontrei você. Mas você foi meu grande amigo. Você sempre foi meu grande amigo. Morei em Florianópolis. Eu me lembro quando você era pequeno na igreja, éramos criança, e o seu pai orou por mim e disse que eu pregaria o evangelho. E diga para ele, meu pai já está lá na glória, diga para ele que eu hoje prego o evangelho porque ele orou por mim. Então o cara creu na palavra. Estão entendendo? Então quando você crê nas promessas, você não tem espaço para incredulidade. E quando nós não entendemos esse espaço, nós não temos tempo para as coisas de Deus de forma alguma. Quer ver? Assim, vamos falar no dinheiro de novo. O coração que ama o dinheiro é um coração que deposita suas esperanças em seus prazeres e confiança, naquilo que o recurso humano pode oferecer. E ainda continuo dizendo que assim, o amor ao dinheiro é praticamente o mesmo que a fé no dinheiro, a crença no dinheiro, a confiança no dinheiro, a garantia que o dinheiro vai te dar alguma coisa, de que o dinheiro atenderá às suas necessidades e te fará feliz. Então tem gente que acha que ter dinheiro pode ser feliz. Ele acha que tendo muito dinheiro vai ser feliz. Mas tem muita gente que pode estar na beira de um hospital, numa UTI hoje, com dinheiro, e não resolve. Porque ele só vai depender de Deus. Saiba isso. Portanto, o amor ao dinheiro ou a crença no dinheiro é um outro lado da incredulidade. Espera aí. Que lado é esse? De novo, o lado da incredulidade das promessas de Deus. Então, quando você deixa de acreditar em Deus, irmãos, tem coisas que é incrível que acontece conosco. Há poucos dias atrás estávamos falando que nós precisávamos comprar o poste para a igreja. E simplesmente botamos ali no WhatsApp. Botamos no WhatsApp, pedindo a vocês que orassem, a igreja orasse. E do nada, irmãos, do nada, quando foi 2 semanas depois,
aparece um comunicado no Facebook, algo que alguns irmãos aí, que nem o Tiago e o Joviano estão ali mexendo, veio um comunicado dizendo: pastor, eu vi no YouTube que existe uma conta para a igreja, uma conta da sua conta. Eu vou depositar um dinheiro para ajudar na oferta para comprar o poste. Veio 80% do valor para comprar o poste. E se eu te falar que veio da Europa? Aí eu disse: mas Senhor, peraí, se a minha confiança estivesse no dinheiro, e se eu não acreditasse naquilo que Deus disse? Deus nos colocou nesse lugar em São João Batista para ser uma igreja. Deus nos colocou neste lugar para ensinar pessoas. Deus nos colocou aqui com uma missão de levar a palavra, de tirar as pessoas da escuridão e trazer elas para a luz. Esse foi o trabalho, essa é a nossa missão. Então, se eu creio nisso, não sou incrédulo. Mas a Bíblia nos fala em Mateus 6, versículo 24, assim disse Jesus: você não pode servir a Deus e também servir ao dinheiro. Ah, pastor, mas aí, peraí, eu tenho que trabalhar. Não confunda trabalho com a sua missão com Deus, porque o seu trabalho é uma questão física, a questão espiritual é totalmente diferente. Por isso que você é corpo, alma e espírito. Você tem que saber separar isso. Se você não sabe separar isso, você não é cristão. Tá, mas aí eu trabalho. Não, Deus te deu a hora para você trabalhar, mas também Deus te dá a hora para você fazer a obra dele. Você não pode confiar ou acreditar em Deus e no dinheiro. Crença em um é incredulidade no outro. Espera aí. Um coração que adora dinheiro é um coração que pensa comprar felicidade. É um coração que tenta acreditar que Deus e o dinheiro ao mesmo tempo dá certo. Não, eu vou ter o dinheiro. Irmãos, nada a ver você ser rico, você ser uma pessoa milionária e servir a Deus. Nada a ver, porque o dinheiro, ele não pode ser mais do que Deus na sua vida. São muitas passagens nas Escrituras nos dizendo que você for ver Jesus falar, irmãos, não se fala que Jesus, ele andava pelas ruas e pedindo: olha, você tem que dar uma oferta de 1 milhão, você tem que dar uma oferta de 100. Não, simplesmente, irmãos, eu acredito que ele ficava na casa, como da casa de Lázaro, ele não pagava nada. Quando ele fez com que isso está até fora da mensagem aqui, quando ele fez a multiplicação dos pães e peixes, irmãos, o peixe nem era dele, mas ele pediu emprestado e disse: ó, vou dar esses aqui que eu vou fazer um pouquinho mais aqui para o pessoal. Irmãos, ele tinha uma fábrica de fazer mais peixe. Quem está entendendo? Então Paulo diz que o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os males. Ele insinua que a incredulidade nas promessas de Deus é a raiz de toda a atitude pecaminosa em nosso coração. Então vamos lá. Você precisa lutar contra a descrença. Irmãos, hoje está muito fácil. As informações que nos chegam nos tiram, nos derrubam da presença de Deus, nos tira do caminho, nos tira do trilho. Se você é um trem, nos dias de hoje, você vai cair, vai sair dos trilhos, porque é muita informação e pouco fazer. A mensagem que trago hoje, ela tem o objetivo, irmão, de ilustrar esta verdade e confirmar, fornecer ajuda prática para você combater essa tal de incredulidade que ameaça, irmãos, a humanidade, que ameaça a nossa igreja, os nossos corações, repetidas vezes, todos os dias. Um dia você levanta bem, outro dia não. Por que que num dia você está crédulo e no outro dia você está incrédulo? Um dia você entendeu que está tudo bem, no outro dia, não, hoje eu não sei, não vai. Entenda comigo.
De modo certo, o ponto principal de toda a mensagem será esse. Qual é? Lutar contra o pecado. Fala comigo, lutar contra o pecado. Lutar contra a incredulidade das promessas de Deus. Fala comigo, lutar contra a incredulidade das promessas de Deus. Repita. Ou positivamente, lute pela justiça, lute pelo amor de sua vida, lute para manter a fé nas promessas de Deus. Nós que somos fiéis a Deus, precisamos manter a palavra, a lembrança de que Deus nos disse: meu servo, vou fazer isso, vou te levar. Irmãos, eu fui levado a acreditar na promessa de Deus, e Deus me levou a várias partes do mundo. Deus me levou a várias partes do país. E eu fico perguntando por quê? Porque a promessa. Mas eu quero que você hoje estabeleça uma base para esta mensagem, e com isso se relacione com o porquê de existirmos como igreja. Deixe-me tentar fazer isso nos minutos que nos restam. A fé de Abraão. A Bíblia fala que Abraão recebeu a promessa de Deus. Quem sabe, diga amém aí. E ele tinha um desejo, um filho. Mas aí Deus vai, quando Abraão está completando 100 anos, dá um filho para o cara que está com a carne morta. A mulher com idade avançada. Segundo a Bíblia, velha e estéril. Segundo a Bíblia, e segundo o que Paulo fala e relata dele, diz que Abraão glorificou a Deus. Irmãos, o que é isso? A Bíblia fala que ele não enfraqueceu na fé quando considerou que o seu próprio corpo estava ali tão bom quanto antes. A Bíblia fala que ele tinha cerca de 100 anos de idade, e mesmo com toda essa dificuldade, mesmo sabendo da esterilidade da sua esposa, mesmo sabendo de toda a dificuldade, mesmo sabendo de tudo que ia dar errado, a Bíblia fala que nenhuma desconfiança pairou no coração de Abraão. Nada fez ele desistir da promessa que Deus tinha dado para ele. E eu falo para você nesta noite: se você tem promessa de Deus, não desista. Se você tem promessa de Deus, não desista. Mantenha-se na palavra, mantenha-se em pé. Não deixe que ninguém te tire do caminho. Não deixe que nenhuma informação do diabo venha colocar você para fora. Não vacile, como a Bíblia fala aqui. Abraão não vacilou. Segundo as Escrituras, Abraão estava completamente convencido de que Deus daria aquilo que ele prometeu. Fala comigo: Deus me prometeu, então eu vou receber. Se você usar segundo a Bíblia, Hebreus 11, você já pode dizer com fé: eu já tenho o que Deus me prometeu. Outra coisa que eu gostaria de falar, a visão de um homem, de um pastor americano chamado Martin Luther King. Eu espero que você concorde com esta mensagem, que pode te ensinar a glorificar a Deus e crer em suas promessas. Ouça o que Martin Luther King dizia, o que ele disse nos seus discursos, que se apegou a essa verdade com tanta firmeza. Irmãos, ele insistia tanto que virou uma frase muito assim, contundente. Todas as vezes que as pessoas comentavam falando sobre o Martin Luther King, dizia: I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho dele era ver as pessoas livres, mas ele entendia que pela palavra de Deus, toda pessoa que aceita Cristo, ele queria que todo mundo conhecesse a Jesus. Mas os que ouviram ele só foram os negros. Mas a missão dele, olha o que ele falava: a fé homenageia aquele a quem confia com mais reverência e mais alta consideração.
E já que considera verdadeiro e confiável, não há outra honra igual à estimativa de veracidade e retidão com a qual honramos a quem confiamos. Por outro lado, não há como mostrar maior desprezo por um homem do que considerá-lo falso e perverso e desconfiar dele. Irmãos, a pior coisa que tem é isso, é você ser visto como uma pessoa que não fala a verdade. Mas Martin Luther King, segundo a palavra, ele confiava literalmente nas suas palavras. Muitas pessoas, ao ouvir falar deste homem, não sabem que ele era um pastor. E não sabem que ele foi morto. E a missão dele foi cumprida. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Porque se você não cumpre, ou não vai cumprir a sua missão, você se torna um incrédulo. Pastor, quando que eu vou entender que no mundo material eu tenho que fazer minhas coisas, no mundo espiritual eu vou ter que fazer minhas coisas, e no mundo eu vou ter que separar? Nós precisamos aprender a separar. Não, mas aí, pastor, eu trabalho todo o tempo, não tenho tempo, não posso. Irmãos, se você não tiver um tempo para Deus, não esqueça uma coisa: nós vamos ter que estar diante do trono branco, e lá diante do trono branco você vai ter que dizer por quê. E lá vai ser o quê? Tarde. Estão comigo? Confiar nas promessas de Deus é a maneira mais fundamental pela qual você pode conscientemente glorificar a Deus. Vamos ver se você confia nas promessas de Deus, se você entendeu. Quando você vê que as coisas estão difíceis, o que você tem que fazer? Glória a Deus. Ah, não estamos conseguindo fazer as coisas. Glória a Deus. Ah, hoje a gente não tem para comer. Glória a Deus. Ah, hoje não vai dar para nós ir comer a pizza. Glória a Deus. Quando você acredita em uma promessa de Deus, você honra a capacidade de Deus fazer o que Ele prometeu. A sua disposição de fazer o que prometeu, e a sua sabedoria de fazer o que era para fazer. Então, quando eu acredito na promessa de Deus, eu creio que Deus é capaz de dar aquilo que eu preciso, que necessito. Mas vai faltar o quê? O meu crer, a minha parte. Estão comigo? Olha só uma ilustração da luta contra a descrença. O meu testemunho. Hoje pela manhã eu tive que lutar contra a incredulidade, da ansiedade que esta me tomou quando eu estava escrevendo. Minha esposa viu. Cheguei tarde ontem, não tinha como dar continuidade. O modo que lutei contra essa ansiedade foi difícil. Sentei, uma coisa me tirava, outra coisa me tirava da cabeça, e eu não conseguia. Aí eu tive que pegar a Bíblia, aí a Bíblia aberta em 2 Coríntios 12, verso 8. Olha o que Deus fala para mim. Olha ali, eu abri e li, olha o que Deus falou. Deus falou: a minha graça é o suficiente para você. Meu poder é aperfeiçoado em fraqueza. Então eu estava fraco. Depois que eu soube que eu era fraco, Deus me tornou forte. Estão entendendo? Glorifica a Deus, irmão, se você quer dar força para a promessa dele. Olha só, quando eu acreditei naquela promessa da capacidade de Deus me ajudar, com a sua sabedoria e com a sua disposição, ele foi glorificado. E agora ele está sendo glorificado aqui, e glória a Deus, você está podendo ouvir essa mensagem agora, e o Espírito Santo falou no meu coração, estamos aí na bênção. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Olha essa frase: nada desonra a Deus mais do que não acreditar no que Ele diz. Fala vocês, fala. Nada. Aí Deus fala: meu servo, eis que digo isso, eis que digo aquilo, e tu diz: não acredito. Você desonra a Deus. Pastor, mas por que isso? Por quanto?
Se o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus em tudo o que fazemos, então nós devemos fazer isso uma missão. Devemos transformar disso numa missão. E qual a missão? Combater a incredulidade. Se chegar alguém perto de você que não acredita em Deus, faça ele crer em Deus. Porque nada, irmãos, desonra a Deus. Nada desonra a Deus mais do que não acreditar no que Ele diz. Ou, para colocar de forma positiva, se o nosso objetivo é glorificar Deus em tudo que fazemos, então nós devemos fazer disso a nossa missão. Acabar com a incredulidade. Acreditar nas promessas de Deus. E como eu faço para acabar com a incredulidade? Eu preciso acabar com a incredulidade. Eu preciso dizer que meu Deus é vivo. Eu preciso dizer que meu Deus existe. Eu preciso colocar que meu Deus é poderoso. E o meu Deus é fiel para dar aquilo que Ele prometeu. Porque foi quando Abraão acreditou na promessa de Deus, aí Deus foi glorificado. Fala comigo, Deus foi glorificado quando Abraão acreditou. Você quer glorificar Deus? Acredite nas suas promessas. Entenda isso, irmãos. Eu espero que você possa ver, porque eu acho que essa mensagem é tão importante. A menos que eu não possa aprender a viver pela fé nas promessas de Deus, então falhará em seu objetivo como igreja. Tem gente que acha que viver pela fé é viver de donativos, é viver de ganhar as coisas. Não. Você não vê uma abelha aí pedindo flor, batendo na casa das pessoas. Eu vim aqui para poder pedir autorização para beijar, tirar o pólen das suas flores. Não. Ela vai e faz a sua missão. Quando nós falamos isso, pessoas acham que viver pela fé é não precisar que trabalhe. Viver pela fé, como muitos atendem por aí, os pastores, eles são tudo gente que vive pela fé. A palavra viver pela fé no mundo de fora, irmãos, é colocada como pessoas malandras que não querem nada, não entende a palavra. E o interessante é que esses que falam dessa maneira também têm um chamado, mas como eles não vivem o chamado, são incrédulos. E não estou aqui para criticar, estou aqui simplesmente para colocar os fatos sobre os fatos. Então, você falhará como igreja se você não souber viver pela fé. Não, pastor, eu só vou viver se eu trabalhar. Eu só vou viver, eu só vou comer se eu trabalhar. Aí você não entende o que é fé. Porque eu nunca vi escrito na Bíblia aonde Jesus tinha uma carteira assinada, ou que Jesus tinha um emprego garantido. Não. A missão dele quando ele chegou a essa terra, irmãos, e tinha tantas pessoas, se você estudar, que faziam o mesmo que Jesus fazia, mas ganhava dinheiro por trás. Tinha um tal de Simão, o mágico, ganhava dinheiro. Chegou até a hora que ele quis comprar o Espírito Santo. Como é que faz aí para ter esse tal desse Espírito Santo? Tem uma verbinha aqui, tal, como é que é? Tentaram, irmãos, corromper os discípulos. E o Espírito Santo, irmãos, não se compra. Ele entra em nós de graça. Estão aqui comigo? Então, a menos que você não possa aprender a lutar contra a incredulidade, sempre ela vai atacar o teu coração, e aí estará constantemente aquém de glorificar a Deus. Você não vai conseguir glorificar. Às vezes na minha casa, eu e minha esposa glorificamos a Deus por coisas pequenas, coisas grandes. Qualquer coisa nós estamos glorificando a Deus. Por quê? Porque a glória é dele. Estão comigo? Estou chegando ao final. A fé que glorifica a Deus.
Agora, para preparar o caminho, deixe-me dizer algo importante sobre essa crença de glorificar a Deus. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui agora. É muito importante que você saiba isso. Se isso parece muito breve, por favor, saiba que cada uma destas coisas que serão abordadas aqui, ou que eu estou abordando, essa mensagem, tudo que eu quero fazer agora é apresentar para vocês, segundo as Escrituras, um molde para a sua mente, uma forma de pensar como adorar a Deus, apenas o glorificando. E é simples, isso, você como igreja, aquele que segue a Cristo, e esperando, segundo a palavra, esperando que você, ao fazê-lo, estimule você a confiar em Deus de novas maneiras. Estão prontos? Então vamos lá. Primeiro, para que você saiba glorificar a Deus, primeiro, seja orientado para o futuro. Irmãos, a primeira coisa que quero dizer é que se você entende a palavra profética, se você sabe o que é profecia, honrar a Deus significa depositar a sua esperança de felicidade nas suas promessas. E as promessas de Deus para você é no futuro. Deus nunca profetiza, olha, no teu passado eu vou te abençoar. Não, Ele diz, no teu futuro eu vou te abençoar. Então, primeiro passo, você precisa ser orientado para o futuro. Você tem que olhar para o futuro. E o mundo de hoje faz você baixar a cabeça e ver só o presente. Estão comigo? Em outras palavras, a crença nos orienta para o futuro. Ela confia em Deus para algo do futuro. Ou seja, não é daqui a 8 horas ou daqui a 8.000 anos. Não. A função de eventos passados, por exemplo, a morte e ressurreição de Cristo pelo nosso pecado, significa que ela apoia a fé nas promessas de Deus. E olha só, que tem a ver com o quê? Com o seu futuro. Então acreditar que Cristo morreu e ressuscitou é crucial para a tua e para a minha salvação. Se eu não creio nisso, se eu não creio que Cristo morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, irmãos, eu não creio em nada, eu não tenho nada. Mas não deposita a sua fé nas promessas de Deus dia a dia. Muitas pessoas que não faz isso, elas vão acabar desonrando a Deus. Falem comigo. Eu preciso. Fala comigo, eu preciso ser orientado para o futuro. Segundo passo, o que eu quero dizer sobre a crença nas promessas de Deus está em 1 Tessalonicenses 1:3, 2 Tessalonicenses 1:11, que diz assim, que Deus, a crença nas promessas de Deus, é que ela produz em você frutos. E ele fala uma vez, o apóstolo Paulo, e a segunda vez, também em 2 Tessalonicenses 1:11, Paulo refere a obra da fé. Ele ainda diz assim, o que ele quer dizer é que há uma dinâmica para esse tipo de fé que sempre muda o coração. Atos 15, verso 9, e produz as obras de amor. E ele também fala que a declaração mais clara disso é Gálatas, capítulo 5, verso 6. Em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a circuncisão é de nenhum modo ou de algum proveito, mas a fé operando através do amor. Posso ouvir um amém? Então fé é um poder. Fala comigo, fé é um poder. Agora, nunca deixa a vida inalterada. Não pode, porque o que você deposita, a sua esperança, vai governar a sua vida. Se você depositar a sua esperança no dinheiro, se você depositar a sua esperança no prestígio, se você depositar a sua esperança no lazer e conforto, se você depositar a sua vida, a sua esperança no sucesso,
Isso vai governar a sua vida. Isso vai governar as suas escolhas. Isso vai governar as suas atitudes. E isso não será bom. Segundo a palavra, todas as vezes que nós somos dirigidos por essas coisas que aqui falei, o fim é trágico. Mas se a esperança estiver nas promessas de Deus, no seu dia a dia, a crença na promessa de Deus será a raiz de toda a retidão, e o amor será uma coisa enorme na sua vida. Posso ouvir um amém? Mas Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim, ó: eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Segundo a palavra, Paulo viveu sua vida todos os dias pela fé. Jesus amou o suficiente para morrer por ele, e agora Paulo sabia que podia confiar em Jesus, sabendo que seria cuidado, as suas necessidades seriam atendidas. E segundo a Bíblia, essa segunda coisa a dizer sobre a crença essa que eu estou falando, produz frutos em nossas vidas. Nós precisamos produzir frutos, e a crença nas promessas de Deus não é uma coisa morta e infrutífera. O que você confia para a felicidade vai controlar a sua vida. Estão comigo? Terceiro ponto, e aqui eu estou encerrando. É uma batalha diária. Olha essa frase: tornar-se cristão é um começo da batalha, não o fim. Tem gente, irmãos, que aceita Jesus, aí começou a luta. Ô pastor, você não sabe, essa madrugada lutei com o diabo a madrugada toda. Começou. Mal começou. Pastor, essa semana eu estava andando na rua ali, eu dei um trupicão, o diabo quase arrancou o dedo do meu pé. Pastor, essa semana eu fui, o pneu do carro estava vazio, o diabo foi lá e desvaziou. Tornar-se cristão é o começo da batalha, não é o fim. E para quem está com o pneu furado, quem já deu a topada, e quem está fazendo o que está fazendo, irmãos, esse já perdeu a batalha. Estão comigo? A última coisa a dizer, irmãos, é apenas uma frase por enquanto: para continuar acreditando nas promessas de Deus e dando o fruto da fé, temos que combater a incredulidade. Fala: temos que combater a incredulidade todos os dias. Tornar-se cristão é o começo da batalha, não o fim. E o apóstolo Paulo disse em Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, ele dizendo: lute o bom combate da fé, tome posse da vida eterna a que foi chamado. Ele também diz em 1 Coríntios 15, verso 2: a fim de perseverar na vida eterna, devemos lutar o bom combate da fé. Colossenses capítulo 1, versículo 23 e Hebreus 3, versículo 14. Essa é a batalha que devemos lutar aqui na terra, a batalha de frente nossa. Fala comigo: eu creio que Deus me designou para esta batalha, porque Ele me ama, porque Ele pretende dar grandes vitórias para a minha vida e para a minha igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Então a razão pela qual eu acredito que isso é por causa da promessa. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. Fala comigo: a nossa fé. Essa palavra, porque ela fala poderosamente aos nossos corações. Estão comigo? Então vamos ficar de pé e vamos curvar as nossas cabeças para a oração. Nós que estamos neste local, você que está aí atrás desta tela, nós que lutamos contra algum pecado, pode ser que você está lutando com algo que está enraizado, mas isso é o que eu quero que você faça
conosco agora, orar silenciosamente, para que Deus te ajude a ver esta conexão e então se dedicar a juntar-se a mim nesta grande luta, lutar contra a incredulidade, aprendendo como combater a incredulidade e vencer o pecado. Então nós podemos orar, e eu peço que você, ao fechar os seus olhos agora, solte o que te prende, deixe ir aquilo que está te machucando, se é alguma mágoa, se é alguma tristeza, se é uma saudade, algo que você se prende ter feito e não fez, deixe ir, deixe sua mente no controle de Deus agora, creia em suas promessas. Cristo morreu por nossos pecados, eu e você somos livres. Agora imagine-se agora, livre, leve, descarregado, todo o peso sendo aliviado, e você sendo abençoado, e você passando a crer nas promessas de Deus, e você já conseguindo ver, Deus operando, Deus dando aquilo que Ele prometeu para você. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração agora. Libere agora, libere a sua mente. Libere a sua mente, libere o seu coração. Tire agora todo o peso que faz com que você entre na incredulidade, que você fique ansioso, que você fique depressivo, que você fique triste, que você fique passado. Mas agora deixe o Espírito Santo entrar, deixe Deus entrar agora e fazer a obra na sua mente, no seu coração, neste corpo, mesmo que seja uma doença, mesmo que seja uma dor, que essa dor ela vai embora agora. Nós determinamos em nome de Jesus que toda dor, que todo mal, que todo peso, que toda cobrança, toda culpa, ela vá embora agora, e toda esta luta contra a incredulidade possa sair fora, e venha as promessas de Deus, que venha o cumprimento das promessas, que venha. Eu sei que você que está aí ouvindo, você que está me vendo, você tem promessas de Deus, e eu creio nisso, aleluia. Deixa Deus operar, ó Espírito Santo. Faça, Senhor, com que essas pessoas agora, Pai, recebam a Tua palavra, receba, Senhor, a Tua bênção, e Senhor, que este mal, ó Pai, que está, Senhor, visitando e atrapalhando esta nuvem de incredulidade, possa ser espantada agora. Venha com teu vento agora, sopra, Senhor, sopra essa escuridão, sopra, Senhor, sopra essa escuridão, sopra este medo, sopra essa depressão, sopra essa dor nas costas, sopra essa dor nas pernas, sopra essa dor de cabeça, sopra essa dor na garganta, sopra essa dor nos olhos, sopra agora, Senhor, sopra agora esta doença, sopra agora. Nós falamos, Senhor, em teu nome, sabendo que tu pode todas as coisas, e que passamos, Senhor, a buscar as tuas promessas. Deixa o Espírito Santo te levar, deixa o Espírito Santo te levar, deixa o Espírito Santo te abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, pode se sentar. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho.
Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.